Amados irmãos, é muito bom estarmos aqui. De certo, já faz alguns meses que eu não prego no culto das 10h15. Mas é natural, a igreja está em processo de eleição, há outras prioridades. Quando os irmãos, muitas pessoas perguntam: Antônio José, não tenho visto você recentemente. Quando os irmãos não me veem aqui, eu sou um pastor colaborador, o reverendo Guilhermino me dá certa liberdade de pregar a palavra de Deus pelo Brasil afora. E como sempre recebi muitos convites, quando vocês não me veem aqui, eu estou pregando em outro lugar. Ou seja, por exemplo, há 15 dias passados, passei a semana toda ensinando na missão Kairos. É uma missão das Assembleias de Deus, que prepara missionários para trabalhar em outros países. Eu sou professor da missão Kairos há muitos anos. Eu vou lá 2 vezes por ano. E fomos essa semana, estivemos treinando missionários que trabalham em Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Guiné Equatorial, Cabo Verde e Senegal. E de forma que depois de lá mesmo, nem voltei para casa. De lá viajei para Campo Grande para realizar uma conferência missionária. E realmente foi uma grande bênção a conferência, de modo que domingo não estava aqui. Então, quando os irmãos não me veem aqui, não estou em casa certamente. Estou pregando a palavra de Deus, quer seja aqui, quer seja aonde Deus mandar. Vamos agora nos debruçar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, no texto que foi lido. É um texto muito rico, é um texto muito sobejo, de forma que não tenho a mínima pretensão de exaurir todas as lições do texto, o que seria impossível, uma tarefa impossível para mim ou para quaisquer pregadores, de forma que eu vou aludir aquilo que Deus já colocou no meu coração e compartilhar com vocês nesta manhã. Vamos então perceber algumas lições do texto da palavra de Deus. O texto principia desta forma, versículo 20. Lembram vocês que Lucas é um médico grego, também ao mesmo tempo, além de escrever o Evangelho, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e a narrativa dele é peculiarmente de um historiador. Vejam a linguagem. No 6º mês, ele menciona até o período, a periodicidade que o anjo veio. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Queridos, nós vamos pensar, a primeira lição, à primeira vista, vamos dar uma visão geral do texto do Evangelho de Lucas, mas sem nos prender tanto. Mas o que me chama a atenção nesse texto é justamente a presença do anjo no evento do nascimento de Jesus. Chama-me muito a atenção a presença do anjo e a mensagem angelical proclamada, vaticinada, preconizada, difundida naquele momento, evento. Então vamos ver então o que a Bíblia fala sobre os anjos. Vocês perceberam nesse texto a importância do anjo no ministério da profecia, no ministério da palavra? Vamos lembrar alguns eventos em que os anjos estiveram presentes. Quem pode recordar aqui da grei, do povo de Deus aqui presente? Alguém pode dizer? Lá no livro de Gênesis, alguém lembra a presença angelical? Há alguém que foi importante na história da revelação? Podem lembrar alguém do livro de Gênesis? Vocês aí, os cultuadores, os adoradores, lembram alguém? Abraão. O anjo de Deus apareceu a Abraão. Vocês lembram bem? Os anjos apareceram, 3 anjos apareceram a Abraão. 2 seguiram para onde? Para Belfort Roxo, é isso que o texto diz? Para onde foram os anjos? Os anjos foram para as cidades de Sodoma e Gomorra. E um anjo ficou. E o texto diz que aquele anjo que ficou era o anjo do Senhor. Lembrem vocês, façam distinção entre anjos e o anjo do Senhor. Sempre que a Bíblia faz alusão ao anjo do Senhor, o anjo do Senhor vem com letra maiúscula. O que para a teologia, aquilo é uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Jesus diz no Evangelho de João: Abraão exultou por ver meu dia, viu e alegrou-se. E vejam que o anjo do Senhor recebeu a adoração de Abraão. Anjos não recebem adoração. O anjo que apareceu em Apocalipse, quando João quis adorá-lo, ele diz em Apocalipse capítulo 10, 19, versículo 10, não faças isto, não adoras a mim, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas o anjo do Senhor recebeu a adoração de Abraão, recebeu a adoração de Moisés e recebeu a adoração de Josué.
e recebeu a adoração de Manoá, o pai de Sansão, o anjo do Senhor. E sempre que o anjo do Senhor aparece, ele fala na primeira pessoa: eu vou fazer isso. O anjo do Senhor aparece, e o texto diz que promete a Abraão que ele, sua esposa teria um filho. Sara sorri dentro da tenda e diz: mas eu sou velha, velho também o meu Senhor, como é que vou ter filhos? Aquele anjo do Senhor era onisciente, sabia. Ele não viu a Sara, mas disse: por que sorri Sara dentro da tenda? Daqui a um ano virei, e Sara terá um filho. O anjo do Senhor. Anjos apareceram também a um outro homem de Deus, a uma outra patriarca. Quem lembra deste outro patriarca? Gente, vocês estão tímidos hoje, hein? Jacó, muito bem, um patriarca Jacó. Se você ler na Bíblia, em Gênesis capítulo 32, você vai ver que o texto diz que anjos apareceram a Jacó e o acompanhavam. E Jacó chamou aquele lugar de Manaim, que significa acampamento de Deus. Quando Jacó viu os anjos acompanhando-o na sua jornada, ele chamou aquele lugar de Manaim, acampamento de Deus. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, em Gênesis capítulo 49 e capítulo 50, quando ele foi abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim, chamou os 12 e colocou os meninos no seu colo e disse a Manassés e a Efraim: o anjo do Senhor, que me acompanhou em toda essa jornada, abençoe essas crianças. Nós lemos também no livro de Êxodo. E sabe que às vezes nós lemos e não nos apercebemos. Às vezes precisa se ler a Bíblia algumas vezes para notabilizar, se perceber algumas nuances e matizes do texto sagrado. Geralmente nós dizemos que Deus apareceu a Moisés e disse: tira a sandália dos teus pés. Mas você vai ler o texto e diz: o anjo do Senhor apareceu a Moisés e do meio da sarça disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quem disse foi o anjo do Senhor. Podem ver o texto. Se você for ler o texto de Êxodo, vai ver. Apareceu a Moisés no deserto de Midian o anjo do Senhor que dissera: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que o anjo do Senhor pode dizer isso? Que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, para a maioria dos teólogos, isto é uma cristofania, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Apareceu também a Manoá, capítulos 12 e 13 do livro de Juízes. E ele promete que a esposa de Manoá terá um filho. E depois Manoá diz: não vais embora sem me abençoar. E antes de abençoar, me dizes qual o teu nome. E o anjo do Senhor disse: porque perguntas pelo meu nome que é maravilhoso. E subiu o anjo do Senhor numa coluna de fogo para o céu. E você vai ler, Isaías capítulo 9 diz: mas o nome da criança será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. O menino Jesus seria chamado de maravilhoso. O anjo do Senhor diz a Manoá: porque perguntas pelo meu nome que é maravilhoso. Então, quando lemos as aparições de anjo do Senhor e anjos no Antigo Testamento, é maravilhoso isso. Parece que o miraculoso, o sobrenatural, fazia parte da história da revelação. Era bem presente. Estava bem latente e tangente na historicidade de Israel a presença de anjos. Lembra você de anjos que apareceram também na época de Davi? Davi havia pecado contra Deus, mandou contar o exército e havia 500.000 homens que puxavam a espada em Israel. E Davi percebe que pecou perante Deus porque havia contado o seu exército. E a Bíblia diz que a vitória vem do Senhor e não pelo cavalo. O cavalo tem a sua força, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus. E Davi de alguma forma pensara presunçosamente em um dado momento histórico de sua vida que as suas vitórias teriam sido pelo seu exército. Mas Deus lhe repreende, Natã diz que Deus vai repreendê-lo. Um anjo do Senhor levanta a mão e morre 70.000 pessoas em Jerusalém, só em um anjo levantar a mão. E Davi disse: não faças isso, fui eu que pequei gravemente contra o Senhor, não foi o povo. O anjo do Senhor passou pelo exército dos assírios, matou 185.000 na época de Josafá. Anjos apareceram a Daniel para lhe dar as revelações dos últimos tempos. Anjo agora aparece a Maria,
E é notabilizado que o anjo do Senhor aparece a Maria, mas ao seu esposo fala em visão. Inclusive que o próprio David Jung e Freud, Sigmund Freud, faz essa análise. Porque o anjo apareceu a Maria e apareceu a José em visão e não a Maria. O Tim LaHaye também trata disso também em um dos seus livros. Mas vamos então pensar sobre isso. Os anjos são seres de proteção, são mensageiros de proteção, são mensageiros de livramento, são mensageiros de louvor. Louvai o Senhor todos os seus exércitos, todas as suas legiões celestes. Diz o texto do livro de Salmos. Apocalipse também mostra os anjos de Deus glorificando, enaltecendo, magnificando o nome de Deus. Os anjos de Deus são, portanto, ministros de proteção, ministros de livramento, ministros de louvor, ministros de instrução. O anjo do Senhor vem para Daniel e diz: Daniel, varão muito amado, eu fui enviado para te dar instruções. O anjo do Senhor também ministram e anunciam a salvação. Os anjos do Senhor ministram julgamento. Então é importante entender, portanto, o ministério angelical no nascimento e vida de Jesus. Muito importante entender isso aí, porque às vezes nem sequer pensamos sobre a importância dos anjos. Você deve perceber quando Pedro foi preso, na época de Herodes, e a igreja orava pela soltura, pela alforria de Pedro. E o anjo de Deus vai e abre as portas da prisão e Pedro vai para casa. Mas ele vai para a casa onde a igreja está reunida em oração. E bate a porta e vem uma menina chamada Rode atender. E a menina percebe que é Pedro que está à porta. Ela é de tão feliz que fica atônita. Ela vai para a igreja reunida e diz que quem está batendo a porta é Pedro. E a igreja diz: não é Pedro, é o seu anjo. Porque havia essa crença na igreja primitiva da compreensão de anjos protecionais na vida da sua igreja, na vida do povo de Deus. Então apareceu, portanto, o anjo do Senhor. E sempre que o anjo aparece, ele tem um ministério a cumprir. Ele tem uma razão por estar ali. Tem uma palavra para a vida da igreja. Sabe que quando eu penso nisso, eu penso na igreja primitiva, é que parece-me, fazendo análise, que não creio que seja uma análise simplória, é que a igreja, o ministério angelical, milagres, curas e coisas assim eram fatuais. Não eram coisas raras. Faziam parte do cotidiano da igreja. Então o cristianismo nasceu como fato. Foi para a Grécia, tornou-se uma ideia. Foi para Roma, tornou-se uma instituição. Veio para o Ocidente e tornou-se um empreendimento. E eu ouço dizer que veio para o Brasil e tornou-se um evento. Um fato na Palestina, uma ideia na Grécia, uma instituição em Roma, o empreendimento no Ocidente. Então, cada vez mais, a constantinização da igreja levou a igreja cada vez mais a uma compreensão altamente institucionalizante, de alguma forma perdendo de vista a igreja como organismo, como era na igreja primitiva. A igreja não era uma organização, era um organismo. Não é sem razão que quem conhecia aquela igreja ficava maravilhado com o amor que havia entre eles. Tácito, historiador romano, escreve uma carta para Nero César falando dos cristãos da Bitínia. E ele diz para Nero César que muitas pessoas queriam seguir o povo do caminho, queriam seguir os nazarenos. E Tácito declara para Nero César: não é porque eles sabem o que eles ensinam, eles não sabem o que eles ensinam, os romanos não sabem, é porque eles querem ser parecidos com eles. Eles querem segui-los porque querem ser parecidos com eles. Já imaginou alguém dizendo isso sobre a nossa igreja? Sobre os nossos pastores, presbíteros, diáconos, sobre as nossas lideranças, que as pessoas querem ser cristãos porque querem ser parecidos com nós. E ele termina a carta para Nero César com a frase: veja, imperador, percebei, imperador, como eles se amam. Kenneth Scott Latourette, um grande historiador, historiando o período do Império Romano, ele disse que na época de Diocleciano, no terceiro século, houve uma peste, uma enfermidade que gangrenou e matou milhares de romanos e cristãos também. Muitos cristãos foram vitimados por aquela peste.
Eram tantas mortes, tantos mortos, que os corpos ficavam putrefatos sobre a terra para serem comidos e devorados pelas feras do campo. Mas sabe o que chamou a atenção a Diocleciano? É que os cristãos sepultavam os romanos seus algozes, sepultavam os seus, e sepultavam os romanos seus algozes, seus inimigos. E Diocleciano reuniu o Senado romano para perguntar: que povo é este que sepulta os seus e sepulta os seus inimigos? Eu quero perguntar se é isso que vivemos hoje. Se esse amor que eu tenho pelo meu colega pastor, pelo meu irmão, uns pelos outros, se eu sou um ombro amigo para cada um, ou eu sou o espinheiro do livro de Juízes, o que é que eu sou? O que é que somos nós? O que é que o Senhor espera da igreja? Então hoje o Senhor tem uma mensagem para a igreja. E vamos notabilizar, portanto, que a presença do anjo, a mensagem é que chegou o tempo do advento do Messias, do cumprimento das profecias preconizadas e vaticinadas pelos profetas antigos. O tempo chegou. O kairós de Deus chegou. E mais ainda, o pleroma de Deus. A palavra pleroma ou pleroma é uma palavra utilizada só por São Paulo na sua teologia, que significa tempo aprazado, tempo cheio. Não somente um tempo específico, o kairós, mas um tempo pleromático, um tempo em que Deus vai encher a história de significado e razão de ser. Por isso Paulo diz: vindo portanto o pleroma do tempo, em Gálatas 4:4, vindo portanto o pleroma do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Vamos ouvir, portanto, a mensagem do anjo. O anjo anuncia para Maria, a chama de agraciada, favorecida, no versículo 28. O anjo continua, e o anjo diz o seguinte, referindo-se ao ente santo que haveria de nascer de Maria. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não será como o reino davídico que caiu na época de Roboão, seu neto. Não vai capitular esse reino, não vai se fragmentar esse reino. Esse reino vai ser perenemente eterno. Que mensagem tremenda. Quando nós lemos a palavra aqui, que diz que e lhe chamarás o nome de Jesus. Eu estava dando aula, coisas que acontecem, coisas interessantes. E eu tinha falado para os alunos que tal evento aconteceu no ano 60, ano Domini. Aí um aluno falou para mim: professor, AC significa antes de Deus, e AD significa, AC significa antes de Cristo, e AD significa antes de Deus. Pensei assim, o que é que eu vou responder para esse aluno, né? Para não deixá-lo em vexatória. Eu te expliquei, ano Domini, é a expressão latina que significa ano do Senhor, é a mesma coisa de descer. E tive que explicar, mas expliquei para ele depois, fora de sala de aula, para não lhe deixar em vexame diante dos colegas. Então, vejam bem aqui o texto: chamarás o nome dele de Jesus. Mas de fato não foi Jesus. Jesus é um nome grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. O que o anjo disse: chamarás o nome da criança de Yeshua. Yeshua. O nome de Jesus que Maria chamava no dia a dia não era Jesus. Maria a linguagem usada pelos judeus não era grego. O grego foi o texto do Novo Testamento. Quando lemos aqui, chamarás a criança de Jesus, Jesus é a transliteração da palavra Yeshua. Chamarás a criança de Yeshua, de Salvador. A criança foi chamada de Yeshua. Não sei se alguém lembra daquele filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Mostra alguns momentos ali, algumas falas em hebraico e aramaico, e Maria chamando Jesus na carpintaria de Yeshua. Yeshua, vá ajudar seu pai. Então Jesus era chamado no dia a dia, na sinagoga, com seus coleguinhas, na sua casa, pelos seus pais, de Yeshua, de Salvador, de salvação. Chamarás o nome dele de Yeshua. Daí porque, qual o problema do cristianismo? É que o cristianismo declarava que esse Yeshua
mesmo porque havia outras crianças que tinham esse nome. Josué, por exemplo, o nome Josué é Yeshua, o nome Josué. Então, chamar Jesus de Yeshua não era tanta importância assim teológica, mas dizer que Jesus era Yeshua HaMashiach, no hebraico, Yeshua HaMashiach significa o Salvador, o escolhido, Yeshua HaMashiach. É isso que os apóstolos diziam. Esse Jesus, esse Yeshua, nascido de Maria, ele é o HaMashiach, ele é o Messias. Ele é o Messias prometido. Então, queridos, vamos analisar, portanto, somente os versículos 31 a 33, que diz o seguinte, né? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu quero dar ênfase a 3 lições basilares nesse texto. Lembremos, portanto, que o problema para muita gente é a ênfase e a contundência dada a Maria. Dependendo do teólogo, se ele for de uma linha não protestante, ele vai analisar o texto e vai dar a evidência, a relevância de Maria em todo o texto. Há 2 palavras usadas quando se trata de Maria, a palavra latria e dulia, do grego, do latim. Latria significa adoração, latria só a Deus, dulia, respeito, diziam os teólogos da Capadócia, Gregório Nazianzo, Basílio Grande e Gregório de Nissa, os teólogos trinitários, os campeões da ortodoxia, diziam, não, Maria não é latria, é dulia. E Basílio Grande dizia, Maria não é o Deus do templo, é o templo de Deus. Ela não é o Deus do templo, ela não é a salvadora, nem corredentora, nem comediadora, ela não é o Deus do templo, ela é o templo de Deus, já que o Messias, o Salvador, nasceu dela. Porque havia uma distinção, alguns teólogos estavam defendendo a teotoquia, que significava que Maria teria sido a mãe de Deus mesmo, já que Jesus é Deus, Maria, portanto, era a mãe de Deus. Então, a ênfase maior de São Crisóstomo, Santo Agostinho e Orígenes era a cristostoquia. Ela era a mãe de Cristo como o Salvador, mas não de Jesus como Deus, não da teotoquia. Agora, a ênfase, quando se pensa em Maria, não devemos esquecer a importância dela na revelação. É interessante isso, a importância que ela teve como a mãe do Salvador. Há um quadro muito bonito, eu sei que alguém aqui já foi, porque ele falou comigo a certa feita, ao Museu Hermitage de São Petersburgo. Esse museu tem uma bela pintura, eu gosto de pintura, já que uma das minhas especialidades é História da Arte. E há uma bela peça, uma linda pintura de Eustache Lesueur, um pintor que foi um dos fundadores da Academia Francesa de Pintura, que nasceu no ano 1617 e morreu em 1655. Em 1645 ele pintou uma obra clássica que ficou na história, um quadro belíssimo do anjo Gabriel aparecendo a Maria e lhe oferecendo um ramalhete de lírios brancos. Então, essa é uma pintura belíssima que é chamada Apresentação do Anjo à Virgem no Templo. Está no Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia, é uma pintura do ano 1645. Mas vamos ver então a mensagem do anjo. A mensagem do anjo falando sobre o nascimento do Messias, há 3 grandes lições que eu posso perceber sobre o nascimento do Messias. Primeira grande lição que eu percebo, e que você deve perceber no texto, é a lição de que o nascimento de Jesus manifesta a sua humanidade. Ele era Deus, mas nasceu de Maria. Recebe dela a sua humanidade. Isso é muito importante entender, que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. O concílio de Nicéia bateu o martelo dizendo, ele é vero homo, vero Deus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por que é importante entender isso? Porque já naquela época havia surgido grandes distorções e digressões teológicas sobre esse assunto. Houve 2 movimentos da época que tentaram anuviar essa doutrina de que Jesus era homem também, de que ele tinha natureza humana. Um movimento se chamava os sabelianos, ou o sabelianismo. O outro movimento era um movimento chamado de estoicismo.
os dois ensinavam o quê? O sabelianismo mais contundentemente. Ensinava o seguinte, que se Jesus é Deus, não pode sofrer. Se ele sofre, não é Deus. Diziam, há uma contradição aí, eles diziam. Se Jesus é Deus, não sofre. E se sofre, não é Deus. Por quê? Porque na mitologia grega antiga, uma das qualidades dos deuses do Olimpo era a invulnerabilidade quanto à dor. Então, influenciados pela mitologia grega, muitos teólogos do começo do cristianismo, até o século I, século II e III, os 3 primeiros séculos, combateram muito a humanidade de Jesus. Diziam que Jesus não morreu na cruz, o Cristo não morreu, o Espírito Crístico não podia morrer. Logo diziam que Jesus, o Cristo foi com Jesus até a cruz. Da cruz em diante ele disse, camarada, daí diante só você. Então quem morreu na cruz foi Jesus e não o Cristo. Porque o Espírito Crístico não poderia sofrer de forma nenhuma. Então havia esta contradição que foi combatida pelos teólogos no Concílio de Nicéia. Ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. Então a humanidade de Jesus é muito importante para a minha vida e para a sua. Sabe por quê? Porque por ser humano, ele pode compreender as suas fraquezas e debilidades. É isso que diz na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, semelhante a nós, foi tentado em tudo, exceto no pecado. Acheguemo-nos a ele, a fim de acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Então, o nascimento de Jesus, ou seja, o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, anuncia a sua humanidade. É muito importante entender isso. Vindo, portanto, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque, se ele não fosse humano também, não poderia carregar os nossos pecados no Calvário. Ele foi a oferta perfeita. Jesus foi ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. Isso é um dos milagres da teologia. Jesus era ao mesmo tempo o sacerdote, o ministrante, o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele é o leão da tribo de Judá, mas ao mesmo tempo, os dois lados da mesma moeda, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão e é o cordeiro. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ao mesmo tempo, ele é a oferta pelo meu pecado e pelo seu pecado. O nascimento do Senhor Jesus manifesta a sua humanidade. Mas a outra lição muito importante aqui a sentir é que o nascimento de Jesus manifesta também a sua originalidade, a sua singularidade. Não é todo dia que um anjo aparece para uma mulher dizendo que ela vai ser mãe do Salvador. Não é todo dia que acontece isso. Pensou o anjo do Senhor aparecendo a senhora da Sarf, você vai ser a mãe do Salvador. Não é todo dia que isso acontece. Foi um evento único na história. Ninguém jamais poderá dizer de novo. Estou concebida pelo Espírito Santo. Não é verdade? Foi um caso único. É o que se chama de uniqueness of Christ, a unicabilidade de Cristo na teologia. Então isso é muito importante entender. O nascimento de Jesus manifesta também a sua singularidade, a sua originalidade, a sua unicabilidade, queridos. Como é importante entender isso? Que fato original, que fato sobrenatural, divino, totalmente transcendente. Uma virgem vai dar à luz ao Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Sabia que para muitos havia uma ligação, um elo de ligação com a mitologia grega? Quem trata bem isso é Don Richardson, um grande antropólogo que tem alguns livros escritos em português, o Fator Melquisedeque, Os Senhores da Terra e o Totem da Paz. A ênfase de Don Richardson em sua antropologia cultural é que Deus deixou ganchos, Deus deixou pontes nas civilizações. Cabe a nós descobrir as pontes e os ganchos civilizatórios que Deus deixou, para a partir dali pregar o Evangelho. Na opinião dele, por exemplo, um gancho civilizatório que Deus deixou, cultural, na cultura grega foi o Deus desconhecido. E Paulo chega ali e diz, esse Deus desconhecido que vocês adoram, é esse que vos anuncio. Um outro gancho, diz ele, na mitologia grega, é a crença em Hércules, já que a mitologia grega cria em semideuses, ou seja, pessoas que foram
filhos dos deuses antigos, filhos de Poseidon, que possuía uma determinada grega, filha de Zeus. Logo, Hércules seria filho de Zeus com uma mulher, com uma mortal. Vem o cristianismo dizendo: Jesus é o filho de Maria, não com Zeus, mas com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Era uma ponte para a pregação do Evangelho naqueles dias, segundo o Dr. Don Richardson, professor da Universidade de Alberta, Canadá. Então, essa é a segunda lição que a gente vê no texto. Primeira lição: o nascimento de Jesus anuncia a sua humanidade. Segundo, o nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel anuncia a sua originalidade, unicabilidade, singularidade. Foi um exemplo ímpar e singular. Somente Maria em toda a história foi concebida por obra e graça do Espírito Santo, veio Jesus. A concepção de Jesus por obra e graça do Espírito Santo é um evento singular na história. E o Espírito Santo está presente na sua geração. Interessante que a teologia, no quarto século, os teólogos da Capadócia defendiam a seguinte história, a seguinte compreensão: o Pai não gerado, o Filho eternamente gerado, o Espírito Santo procedido. Era assim que compreendiam a teologia, a doutrina trinitária: o Pai não gerado, o Filho eternamente gerado junto ao Pai, e o Espírito Santo procedido do Pai e do Filho. Geração, não geração, geração e processão. Seria a compreensão da doutrina trinitária da teologia da Capadócia, que permeou a igreja até os nossos dias. Então, o nascimento de Jesus manifesta a sua singularidade. E o Espírito Santo é singular, é único, e ele age no nascimento de Jesus e age também no seu ministério. O texto diz que Jesus foi batizado, e o texto diz que ele também batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O texto sagrado diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele foi levado pelo Espírito Santo, diz o texto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, depois volta, o texto diz, Jesus cheio do Espírito Santo, ele mesmo foi cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Você vê toda a teologia do Espírito Santo no ministério de Jesus. Ele nasce por obra e graça do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, volta pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo o conduz em todo o seu ministério. Então, essa é a segunda lição do nascimento de Jesus. O nascimento do Senhor Jesus, anunciado pelo anjo Gabriel, manifesta a sua humanidade. Segunda lição, o nascimento de Jesus, preconizada pelo anjo Gabriel, manifesta a sua singularidade. Não é todo dia que a mulher fica gestante pelo Espírito Santo, né? Isso é um fato singular na história. A geração de Jesus pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a concepção de Jesus, o ato concepcional pelo Espírito Santo. Agora, a terceira grande lição é que o nascimento de Jesus, preconizado pelo anjo Gabriel, manifesta a sua deidade, a sua divindade. O seu reino será para todos sempre. Essa era a mensagem de Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, pequenas demais entre as cidades, para figurar entre as cidades importantes, eminentes de Judá. De ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus era Deus. O nascimento dele, a concepção dele pelo Espírito Santo manifesta a sua divindade. O seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. É isso que o anjo Gabriel também disse. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, Mateus 1:23, versículo 23, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Não diz filho forte, o nome dele é Deus forte. Pai da eternidade, não diz filho da eternidade. Jesus não é o filho da eternidade, ele é o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Vejamos que os nomes dados a Jesus são nomes que manifestam a sua deidade. Ele será chamado de Deus forte, será chamado de Pai da eternidade, de Emanuel, Deus conosco. E a palavra de Deus diz: quem vê a mim vê o Pai, dissera Jesus para o colégio apostólico.
Ele fala para os apóstolos: vocês sabem o caminho, eu vou voltar para o Pai, vocês sabem o caminho. E Filipe disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus fala para Filipe e para o colégio apostólico: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostra-nos o Pai. Então mostra-nos o Pai, disse Filipe. Isso nos basta, isso nos é suficiente, queremos ver o Pai. E Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. E em João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Disse Jesus: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, do Logos. E se esse Logos, se essa palavra, a palavra encarnada que é Jesus, sem ele nada do que foi feito se fez. A mensagem do anjo se faz ecoar através dos séculos até os nossos dias. E é uma palavra pertinente para hoje e para todas as épocas. Precisamos pedir ao anjo que espiritualmente volte a nós nos nossos dias, para anunciar as mesmas mensagens do passado. O cristianismo precisa muito disso. Sabe que eu tenho visto nos jornais, às vezes, parece-me, que nós às vezes não estamos às vezes em sintonia com o que está acontecendo no mundo. O mundo está pegando fogo, o Hamas está em crise com Israel. A gente diz: não tem nada a ver com isso, nem como cristão, nem como igreja. O mundo está pavorosa, a crise na Síria, crise no Sudão. O mundo está pegando fogo. A situação do mundo, o mundo está em convulsão social. Tudo demonstra que está se preparando para o advento, o segundo advento do Messias. Jesus está às portas. E quais são as prioridades da igreja? Quais são as minhas prioridades? Quais são as prioridades do reino hoje? Às vezes eu penso que aquela história de Jesus dizendo: a quem vou comparar essa geração? Vou comparar com crianças que brincam e cantam, e elas dizem para os adultos: tocamos liras e vocês não se alegraram, tocamos flautas e vocês não dançaram, disse Jesus. Ou seja, as coisas estão acontecendo e nós não percebemos. É tempo de priorizarmos as prioridades de Deus. É tempo de vermos o mundo a partir dos olhos de Deus. É tempo de pedir ao anjo Gabriel: anuncia a nós de novo as mesmas verdades do primeiro evangelho. Gosto muito do hino de Moacir Bastos. Não cheguei a conhecê-lo. Vocês conheceram? Os mais antigos. Foi diácono desta igreja, não? Foi isso mesmo? Moacir Bastos, que escreveu o nosso hino da mocidade, que nem sempre é cantado, né? Nem sempre é cantado com frequência, só uma vez por ano, né? O aniversário da mocidade. Mas eu gosto da teologia daquele hino. Somos jovens do mundo velho a pregar os mesmos ideais, o mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. O mundo mudou, mas Jesus não. A mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Só nós é que mudamos. Só nós é que não mais nos dedicamos a Ele como outrora. Só a igreja que não tem mais o compromisso de outrora, como teria a igreja primitiva. Como nós precisamos voltar, irmãos, à prática piedosa da igreja primitiva. E pedir e suplicar ao anjo Gabriel que nos anuncie de novo as mesmas verdades do evangelho. Mais do que nunca, a igreja precisa ser cristocêntrica. No mundo de hoje, em dia cada vez mais o culto à personalidade, cada vez mais há quase como uma divinização da própria instituição. Nós precisamos cada vez mais perceber a centralidade do Cordeiro, a centralidade de Cristo no Evangelho. Eu li uma história que saiu alguns anos atrás na revista Christianity Today, Cristianismo Hoje. Existe essa no Brasil, mas eu li a revista em inglês, a revista evangélica mais lida nos Estados Unidos. E a revista trouxe um artigo de 2 missionários, um casal de missionários da Igreja Presbiteriana da América, da Igreja Presbiteriana, tem algumas igrejas presbiterianas, né? A Presbyterian Church in America, a Igreja Presbiteriana na América. Eles mandaram um casal de missionários para trabalhar na região dos curdos. Os curdos é uma região que fica entre a Turquia e o Iraque.
E eles chegaram numa região, numa subetnia daquela cultura, uma subetnia curda, que os manuais de missiologia diziam, todos os manuais de missiologia, enciclopédias, livros, diziam que era uma subetnia não alcançada. Nunca o evangelho havia chegado lá. Chegaram lá, queridos, para surpresa deles, encontraram naquela subetnia uma igreja vigorosa. Eles não tinham nome, não eram presbiterianos, não eram batistas da Assembleia de Deus. Era um povo reunido que louvava e buscava a Deus e adorava, e tinha uma devoção tão profunda com Deus. E foram descobrir como é que o evangelho chegou até ali. E depois de um bom tempo com eles, aprenderam a língua e disseram: como o evangelho chegou para vocês? E eles disseram: aqueles que nos legaram essa fé, estiveram conosco, trouxeram essa fé em 1734. E foram buscar como símbolo, sabe o quê? A toalha que cobria a mesa da Santa Ceia. Sabe que quando trouxeram aquela toalha de 300 anos, bordada pelos missionários que estiveram ali, estava escrito em alemão, embaixo naquela toalha, tinha um cordeiro carregando uma bandeira, bordado, e tinha embaixo em alemão: o nosso cordeiro venceu. Bartolomeu Sickenbaum, Erich Plutschau foram para Turquia com missionários, morreram lá, nunca mais voltaram, o mundo não soube. Eles alcançaram os curdos. O nosso cordeiro venceu. Aquela mensagem permaneceu entre os curdos até os nossos dias. A boa semente, a semente frutificou. Vamos orar, queridos. Vamos pedir que o anjo Gabriel nos ensine as mesmas verdades nos nossos dias, para que vejamos o mundo a partir do olhar de Jesus. Os campos estão brancos para a ceifa. Não faltam 4 meses, não. Os campos já estão brancos para a ceifa. Olhai, disse Jesus, olhai para os campos, para que tenhamos a visão de Deus e as prioridades de Deus nos nossos corações como igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, Senhor meu Deus, eu me sinto tão pequeno, tão pecador, diante das grandes revelações da Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, todos nós, Senhor, sentimos quando somos confrontados pela Tua palavra. Senhor, sentimos a nossa pequenez, as nossas finitudes e nulidades, mas cremos, Senhor, que sob a graça e a unção do Teu Espírito Santo, podemos fazer diferença no mundo contemporâneo. Usa esta igreja, não somente esta igreja, Senhor, não aludo somente à catedral, mas à igreja evangélica brasileira e à igreja no mundo hoje, para fazer diferença no mundo. O mundo está empavorosa, Senhor, o mundo todo, quem está ligado, antenado, quem está percebendo, está vendo, Senhor, que a vinda do Messias, a vinda do Senhor se aproxima. E se a vinda do Senhor se aproxima, precisamos, Senhor, precisamos fazer a Tua obra antes que seja tarde. Precisamos cumprir o mandato de Deus, a ordem divina de proclamar Cristo às nações, porque o tempo urge, o tempo é premente, o tempo é hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados da omissão, nosso marasmo, nossa inércia, nossa estagnação, nossa indiferença com o mundo que perece. Senhor, que o Teu anjo, espiritualmente, o anjo Gabriel, anuncie à igreja ainda as mesmas verdades do Evangelho, ainda nos nossos dias, para que a chama do Evangelho não pereça, mas que ela possa frutificar, Senhor, nos campos missionários, onde quer que a igreja se faça presente. É a nossa oração humilde e sincera, Senhor, com quebrantamento e contrição, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o desejado das nações, a brilhante e resplandecente estrela da manhã, disse Jesus, Apocalipse. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã, disse o Senhor em Apocalipse. É em nome dEle nós oramos, diante dEle nos curvamos, Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao leão da tribo de Judá, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, todo louvor, toda glorificação, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.
Tchau.